Vamos lá então. Sou o Dr. Lee, eu sou médico e esse vai ser um vídeo difícil para a maioria das pessoas, porque quando você diz para alguém que ela tem que parar de sabotar, a primeira resposta automática dela, e provavelmente a sua, vai ser perguntar: você acha que eu tô fazendo isso de propósito? Você acha que eu tô fazendo isso porque eu quero? E aí a gente parte de uma premissa muito interessante, que é de que existem duas pessoas, né, dentro de você. Quer dizer, existe a pessoa que quer fazer as coisas, existe o você que tá a fim de executar, tá a fim de se concentrar, tá a fim de fazer acontecer. Existe um outro você, dentro de você, que é preguiçoso, que às vezes toma o controle e fica procrastinando, que fica perdendo tempo na internet. E é verdade, né? O pior disso tudo é que é verdade, os dois existem dentro de você. E aí a grande pergunta, né, ela evolui, ela deixa de ser como você para de se autossabotar e ela passa a ser como é que faz para você então tomar controle desse outro eu que é preguiçoso, que gosta de procrastinar, que está interessado em fazer qualquer coisa menos estudar, né? Muitos de vocês usam até as palavras eu perco o controle, né? E aí é muito difícil você aceitar, né? Eu acho que essa começa a ser a parte difícil de verdade, é que você construiu esse outro eu. O outro eu ele só existe porque você quer. E aí quando você fala uma coisa dessa, as pessoas elas se sentem atacadas, né? Elas falam assim: como assim, doutor? Você acha que eu sou assim porque eu quero? Vou até tirar o óculos aqui. Você acha que eu sou assim porque eu quero? Eu acho. Eu acho. E eu vou te provar nesse vídeo. A prova de que você escolhe ser assim é que você tem um ideal, você imagina um mundo em que as coisas boas acontecem para você, é um mundo em que você entrega o melhor de si, mas você vê algumas razões, tá, que justificam você não agir dessa maneira. E aí cada um vai ter as suas próprias razões, cada um vai criar uma identidade, um eu, tá, para justificar tudo isso. Eu vou te dar um exemplo. No seu mundo ideal, você era uma pessoa estudiosa, você era uma pessoa centrada, você era um dos melhores da turma, passava em medicina, passava no concurso público, ou, né, é que essas são as carreiras que o pessoal acaba vindo falar comigo sobre, mas assim, passa, sei lá, velho, em computação, passa em engenharia, tem uma carreira meteórica, vai trabalhar no Itaú, vira um diretor, tá ganhando bem pra cacete. Mas aconteceu uma coisa no meio do caminho, seus pais se divorciaram. Ou quando você estava na 5ª série, você começou a sofrer bullying. E aí foi um processo longo, por anos, que foi minando a sua autoestima, te tirou a estabilidade, sei lá, sua mãe não te apoiava, sua mãe dizia que era para você estudar, você tem pais religiosos que não aceitavam o fato de que você queria ser um profissional liberal. Não sei. Foi um processo por anos ao longo da sua formação e você sofreu no meio desse caminho. Né? Muitas vezes você ouviu palavras cruéis, né? Você foi tratado de uma maneira que você não merecia ter sido tratado, e isso tudo te entristeceu, te deixava abalado, tirava o seu foco, tirava a sua concentração, e você cria, como consequência disso, uma maneira de se defender. Já que você, naquela época, sofreu por conta disso, você não conseguia, né, se concentrar, não conseguia ter o desempenho que uma pessoa com tudo estável, né, com uma casa tranquila, com uma situação familiar, financeira tranquila. Como não tinha isso, você criou uma carapaça para se proteger, né? E essa carapaça foi essa identidade que você criou, que desvaloriza essas outras coisas e justifica essas coisas. Eu digo desvaloriza, né? Essas qualidades que você queria ter tido, que você queria ter desenvolvido, as habilidades que você gostaria de ter cultivado, né? E você justifica o fato de você não ter conseguido desenvolver aquilo com tudo isso que aconteceu. Então, você diz que você nunca estudou porque sua família era assim, que você, não sei, tá em sobrepeso ou é magrelo porque você sofreu bullying, que você não tem um relacionamento estável porque o seu namorado te chifrou, tua namorada te chifrou quando era moleque, que você, não sei, não consegue
se colocar, não é uma pessoa assertiva porque você sofreu bullying na escola. Né? Eu dou exemplo de bullying porque, enfim, veio na cabeça aqui. E isso foi acontecendo por tantos e tantos anos que você começou a acreditar de verdade nessa história que você estava se contando. E você se contava essa história porque para você realmente voltar e conquistar tudo aquilo que você disse que queria conquistar, você ia ter que se empenhar, você ia ter que correr mais atrás, porque afinal de contas, se você vinha de uma situação familiar frágil, com poucos recursos financeiros, é mais difícil, objetivamente mais difícil para você ter o mesmo desempenho acadêmico. Se você vem de um ciclo de rejeições, seja em casa, na sua família, seja socialmente, fica mais difícil você, né, se expor, se sentir confiante em si mesmo, né, começar a construir uma autoimagem positiva. Mas é possível. Mas como é muito difícil, você prefere não passar por esse risco, não passar por todo esse esforço e você se recolhe no mundo, nessa identidade que você criou. Porque aí você consegue justificar o fato de que você não foi atrás. E veja bem, eu não estou criticando, tá? Isso é só uma constatação. Isso acontece. Só que essa identidade que você criou, embora ela seja, né, uma identidade que você cultivou às vezes por anos, ela não é a identidade de quem você é de verdade. A pessoa que você é de verdade é aquela pessoa que você está negligenciando, que você sonha em ser, que você gostaria que existisse, mas que você deixa de lado porque você conta sempre essa mesma história para você, de que você sofreu bullying, que sua família era assim, que sua família era assada, que você não tem dinheiro e tudo mais. E, de novo, tudo isso é verdade, pode acontecer, né? Eu não tô desmerecendo, porque sempre vem um espertinho, né? E, porra, é muito frustrante, assim, gravar um vídeo e aí vem algum espertinho que faz uma ginástica mental para dizer assim, mas você tá sendo elitista, você é um etarista, porque para os pobres isso não é verdade, a pessoa não tem opção. Veja bem, eu não tô criticando o fato da pessoa ser pobre ou não, o fato da pessoa ter tido dificuldades familiares ou não, tô fazendo uma constatação objetiva. Se você tá querendo impor, né, a sua ideia de julgamento moral sobre o que eu tô falando, aí é problema teu, tá? Eu tô fazendo uma constatação simples que é, isso é um mecanismo de defesa psicológico, todo mundo faz, eu faço isso também, eu sou culpado disso, veja bem, eu não me excluo, né, desse mecanismo. Tanto é verdade, né, que muitas vezes eu percebi que toda vez que eu não atingia um certo objetivo, eu voltava exatamente para um eu que eu criei ao longo dos anos por todas essas razões que eu contei para você. Então eu não tenho por que ficar criando história para querer fazer julgamento social, né? Eu digo isso, como em todos os outros vídeos que eu gravo, eu conto da minha experiência, com a esperança de que sirva alguma coisa para você. Então, isso de ter a família desestruturada, isso de ter a família com poucas condições financeiras, isso de ter sofrido bullying, isso de ter tido relacionamentos ruins no passado, isso de não construir a própria autoestima, tudo isso aconteceu comigo. Então eu não estou fingindo, eu não estou querendo fazer um julgamento social, né? De novo, antes que algum idiota venha me mandar um comentário falando assim, você é intolerante, você odeia os pobres, isso não é verdade com os pobres, né? Eu estou falando tudo isso porque eu passei por isso, eu faço isso. Então, eu vou contar da minha experiência, né? Eu sei que eu criei toda uma identidade para justificar antes o fato de que eu não queria assumir nenhum cargo que me desse muita responsabilidade. Nada que fosse difícil, nada que exigisse muito empenho. Por quê? Porque eu não confiava em mim mesmo. Eu me achava muito magrelo e eu sempre sofri bullying porque eu era magrelo, né? Eu sempre fui franzino, pequenininho, então sempre sofri bullying por causa disso. Eu não conseguia entrar num relacionamento e nem manter um relacionamento longo, porque quando eu entrava num relacionamento longo, eu dava algum jeito de sabotar ele, porque eu não me achava merecedor de carinho. Afinal de contas, em outros relacionamentos no passado, eu já tinha sido traído, né? Eu já tinha sofrido com falta de confiança, e aí eu comecei a perpetuar aquela ideia de que não, eu não sou merecedor, ou tipo, não vale a pena ter um relacionamento, né? Mesma coisa com estudos. Eu sempre me achava burro. Não que alguém tivesse me dito que eu sou burro, mas teve um certo momento da vida em que eu comecei a perder o foco, né? E aquilo arruinou o meu desempenho acadêmico, minha família estava se desestruturando, meus pais estavam se separando, e eu comecei a dizer para mim mesmo que provavelmente estudar não é para mim não. Então eu vou escolher outra carreira aí que, em termos de desempenho acadêmico, não precisa tanto. Eu posso ter outro tipo de desempenho. E aí foi que eu fui para jornalismo. Então, essas histórias que eu conto, elas aconteceram comigo.
Eu não estou fazendo uma análise sociológica. Embora, se você parar para observar na sua vida, provavelmente é assim também. Para pensar, quantas vezes na sua vida você contou uma história para você mesmo, você criou toda uma identidade em torno do fato de que aconteceu alguma coisa no seu passado. E você acredita naquela identidade. Aquele outro eu que controla você, aquela outra pessoa que não está a fim de estudar, né, que está a fim de ficar jogando joguinho, tudo isso é uma identidade, é outro você. Né? Inclusive, a gente já até falou aqui, né? O Freud diz que você não é senhor da sua própria casa. Não é interessante isso? Quer dizer, alguma coisa... E aí diz a lenda, né, que ele leu Nietzsche e aí ele chupinhou as ideias do Nietzsche, né, para criar a teoria, né, como é que se diz? Da psicologia, de que você tem um subconsciente e de que esse subconsciente manda em você, porque o Nietzsche dizia que existe alguma coisa dentro de você que pensa em você. E ele diz isso em alemão, na verdade, né? Ele diz "Es denkt in mir", significa, se a gente fosse fazer uma tradução, significaria "isto pensa em mim", ou "algo pensa em mim". Né? E é daí que vem essa ideia de que existe alguma coisa dentro de você que não é você que está pensando. Eu diria que muito bem a nossa consciência, mas pode ser muito bem também esse outro eu que você acha que é você. Mas ele é só parcialmente você, é sua parte com rancor, sua parte amargurada, sua parte com ressentimentos de que você não conseguiu fazer aquilo que você gostaria de fazer, e aí você coloca a culpa em alguém, numa situação, você começa a se vitimizar. E de novo, muitas vezes é tudo verdade, é verdade que você sofreu, é verdade que tudo aquilo aconteceu, você só usa uma desculpa muito boa, embora verdadeira, mas uma desculpa muito boa, para continuar justificando sua falta de atitude, justificando o fato que você não estuda, justificando o fato de você ser indisciplinado, de você não ter confiança em si mesmo, justificando o fato de você ser gordo ou magro e não ir para academia, não cuidar da sua alimentação. Todas essas desculpas são verdade, mas ainda são boas desculpas. Porque se você realmente quisesse, você poderia lentamente desconstruir aquela história e ver que aquilo ficou no passado e não tem absolutamente nenhuma influência sobre o que você é hoje, e que você pode fazer uma escolha agora, consciente, de não perpetuar isso. Aliás, essa ideia não é minha, tá? Essa ideia é de um livro que se chama A Coragem de Desagradar. Muito bom. Aliás, acho que foi um dos livros que mudou a minha vida, porque ele expõe exatamente esse pensamento, que é do Adler, né? É um dos discípulos do Freud que fez uma ruptura com ele depois, justamente porque ele propunha que você não pode e nem deve ficar preso nas ideias do passado, no que aconteceu, nos traumas. Isso não existe, né? O que acontece é que você significa aquilo de uma maneira. Da mesma maneira que você dá um significado àquele acontecimento do passado, você pode ressignificar ele. E aí, óbvio, você pode ressignificar ele de diferentes maneiras, mas você tem a atitude, né, você é capaz de ter a atitude de escolher hoje, agora, de não dar mais significado para aquilo. De novo, vou trazer da minha história e você para pensar na sua. Eu sempre construí uma história dentro de mim de que, já que eu não era exatamente uma pessoa muito popular no colégio, eu não era exatamente uma pessoa muito fisicamente, como é que se diz, né, que chamava atenção, né, eu sempre fui fraquinho. Então, meu refúgio foi livros, foi filmes, foi escutar muita música, né, tocar muita música também. E eu criei toda essa identidade de pessoa meio culta, meio intelectual, assim e tal, que eu usava como meu recurso para ser uma pessoa interessante. E que, tudo bem, eu acho que é importante você ser uma pessoa culta, você ter repertório para saber conversar, saber, enfim, discutir. Eu acho que te torna uma pessoa mais inteligente, né? Você tem mais munição na hora de você conseguir discutir com alguém, né, que também tem uma carga de leitura elevada, ou que tem muitas referências assim, né? Só que eu percebi que, para além disso, eu estava forçando a barra para fazer essa pinta de ser uma pessoa culta, para fazer essa pinta de ser uma pessoa muito interessante, muito meio alternativa, assim, sabe? Porque eu achava que esse era o único recurso que me tornava interessante. E que todas as outras coisas que antigamente eu gostaria de ter, né, que eu queria ter construído, mas eu não pude, porque, de novo, meus pais se separaram, eu sofri bullying, meus relacionamentos não iam pra frente, né? Eu nunca tive muita confiança em mim mesmo, minha família estava numa situação difícil, e aí eu pensei que não era pra mim. Aí eu percebi que, porra, não é verdade. Eu posso começar a trabalhar sobre isso. Só que depende de mim. Depende de eu parar de contar essa história pra mim mesmo, de que eu sou uma vítima e que eu só tenho isso agora de interessante. Que eu só tenho isso de ser um cara alternativinho, de ser um cara culto dos filmes, nananana, né? E foi aí também
Né, as pessoas perguntam por que eu fui fazer medicina. Foi aí que eu comecei a pensar, tá, eu vou começar a fazer uma coisa difícil, então até onde eu posso chegar? Vocês veem que quem assistiu todos os vídeos, ou muitos dos vídeos, começa a entender agora, ligar um vídeo no outro, né? Foi aí que eu comecei a pensar, até onde eu posso chegar então? Se eu tivesse pensando até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar? Eu não tinha uma resposta pra isso. A resposta era, eu não sei. E aí eu vou fechar o vídeo com essa pergunta. Até onde você pode chegar? Se todas essas histórias que você contou pra você mesmo não forem verdade. Se toda essa identidade que você construiu pra você mesmo, ela não existe de verdade. Foi uma coisa só da sua cabeça. É isso. Pense no final de semana e me conta aqui nos comentários.